Convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Havendo Deus, amados irmãos, em sua presciência, falado aos homens, ao mundo, revelado ao mundo, Deus se utilizou de homens naturais, homens comuns, homens, como diz Tiago, o escritor Tiago, como nós, homens, pais de família, casados com filhos, outros solteiros, que foram chamados por Deus para ministrar, para trazer a palavra do Senhor. O Senhor, Ele trouxe a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito da profecia, que atuava desde o Velho Testamento, quando o Senhor, Ele dá essa glória e essa graça de ministrar, de transferir, de falar a sua palavra através dos profetas. Os profetas, eles foram levantados para representar Deus aqui na terra, para apresentar Deus e a sua vontade ao povo de uma forma também individual a alguma pessoa. Deus utilizava-se dos profetas para poder falar com o povo. Os profetas foram levantados, inspirados por Deus, para trazer a sua vontade, a sua revelação àquele a quem Ele assim destinava. Temos a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 4, o versículo 15 e o versículo 16, a atuação dos profetas de forma muito clara, quando o Senhor, Ele conversa com Moisés em seu chamado e mostra qual era a atuação do profeta. Em Êxodo capítulo 4, como disse, verso 15 ao verso de número 16, diz a palavra do Senhor: E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então o Senhor aqui explica qual era o ofício do profeta, que então teria a boca de Deus, onde a boca de Deus, onde o Espírito Santo do Senhor falaria através da boca daquele profeta. Temos pelo Velho Testamento as palavras hebraicas em relação à atividade ou à natureza que o profeta, da ação do profeta ou daquilo que Deus revelava ao profeta no Velho Testamento. Quando a Bíblia fala de 3 palavras que significam vidente, como roé e rosé, e também como nabi, que é a atividade profética em si. Nabi está relacionado à atividade objetiva do profeta em falar em nome de Deus, em falar inspirado por Deus. Roé é o vidente que vê com os olhos abertos, acordado, e ele assim é um vidente, e Rosé está ligado mais ao vidente que espiritual, em que tem a revelação espiritual. Esses 3 termos são aplicados a vários profetas que têm destaque no Velho Testamento. Deus então levanta o ministério profético ainda no Velho Testamento a partir de Moisés, quando Moisés está diante do povo, a conduzir o povo, a tratar com o povo, a julgar o povo, e Deus ele escolhe então mais 70 anciãos para que junto com Moisés pudesse atuar com o povo. No capítulo 11 do livro de Números, o versículo 16 e o versículo 17, diz a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Ajunte-me ou ajunta-me
70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Então ali começa o ministério profético, onde Deus institui a forma oficial de comunicação com o povo. Deus não tratava com o povo de forma direta, mas Deus tratava com o povo através de profetas que ele levantava para assim fazer, revelar a sua vontade. Assim Moisés, ele é o primeiro dos profetas do ministério profético levantado por Deus. Moisés, que foi salvo através de uma ação da sua mãe, colocado em uma arca de juncos, colocado em um cesto, para ser livre da fúria de Faraó, quando matava os meninos, porque a profecia de um libertador havia chegado o tempo, e Faraó, assim, matando essas crianças, também evitava a multiplicação do povo. Moisés é salvo ali e passa a crescer junto com a filha de Faraó. No capítulo 3 de Êxodo, nós temos o chamado de Moisés, quando o Senhor, depois de ele crescer, depois de ele recusar-se ser chamado filho da filha de Faraó, e depois de passar 40 anos no deserto, o Senhor chama então Moisés para fazer a libertação do povo. Moisés é o grande legislador de Israel. Moisés é o profeta de maior renome do Velho Testamento. Através de Moisés, o povo de Israel foi liberto da mão do Egito, conforme Êxodo capítulo 12 até o capítulo de número 14. Através de Moisés, Moisés guiou o povo no deserto por 40 anos, por causa de seu afastamento de Deus e o juízo de Deus que Deus trouxe ao povo de Israel por causa de suas murmurações. Isso está em Números 14, 27 em diante. Também Moisés é o homem usado por Deus para dar as leis de Deus ao povo. No capítulo 20 de Êxodo, nós temos os 10 mandamentos sendo dados ao povo através do profeta Moisés, do legislador Moisés. Moisés é o profeta de destaque, e Deus havia prometido levantar também um profeta tal qual Moisés, o profeta que a nação de Israel estava aguardando. Em Deuteronômio, no capítulo de número 18 e o versículo de número 18, diz a palavra do Senhor a respeito desta promessa que Deus fez a Moisés. No versículo 18 diz a palavra: eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E a palavra de Deus fala desse profeta que havia de vir, que ele é maior do que Moisés. A palavra de Deus mostra que Moisés aguardava a revelação desse profeta que havia de vir. Então vemos que o Senhor, ele traz essa manifestação lá no Sinai, e Moisés é o profeta que Deus usa para revelar a sua palavra. Entretanto, o profeta que havia de vir não viria mais como a manifestação, como foi feita a manifestação no Sinai. A manifestação do profeta que havia de vir seria diferente. Em Hebreus, no capítulo de número 11, e os versículos de número 23 ao 29, nós vemos que Moisés, pela profecia dada pelo Senhor, entendeu a vinda desse profeta e aguardava a vinda desse profeta, e ele via de longe essa vinda do profeta que iria acontecer muito tempo depois. A partir do versículo 23 da carta aos Hebreus, diz a palavra do Senhor: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Então Moisés é o profeta que recebeu a profecia sobre a vinda desse profeta
que viria, e ele aguarda e ele espera. Ele prefere ele escolhe ser maltratado do que ser chamado filho da filha de Faraó, por causa da profecia que havia de se cumprir. Deus levantou outros profetas de nome no Velho Testamento, como Samuel, que é um dos profetas que vai atuar justamente no período em que o povo de Israel há se afastado do Senhor. Ele é chamado por Deus e ele é trazido à vida através de um milagre. A mãe de Samuel, Ana, não podia ter filhos e Deus faz o milagre na vida dela e ela promete dar Samuel para serviço do Senhor. Então temos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, todo o desfecho da história deste homem de Deus, que ainda muito cedo, no capítulo 3 do mesmo livro, o primeiro livro de Samuel, Deus vai chamar Samuel para o ministério profético. Um tempo de escassez da palavra, um tempo de escassez das profecias, um tempo de crimes, onde os filhos do sacerdote Eli praticavam todo tipo de atividade, e a ira de Deus estava a rodeá-los, e eles afastaram a graça de Deus e as profecias, e as palavras do Senhor era muito rara, conforme diz no primeiro livro, no capítulo de número 3, o versículo 1, dizendo a palavra do Senhor que era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Então Deus chama Samuel como profeta, como um navio roer, o profeta que via de olhos abertos. Esse profeta de Deus, ele profetizou durante o tempo do reinado de Israel, quando o povo de Israel negou aquela ação de Deus ou o controle divino, quando eles negaram e não queriam mais que os juízes julgassem, mas queriam um rei. Então é levantado Saul e está lá Samuel conduzindo o povo pela palavra de Deus. Samuel também é o profeta que vai ungir Davi, que vai ser o rei de Israel, e ele é o profeta pelo qual Deus fala para que a profecia da revelação do reinado perpétuo de Davi fosse dada. E as palavras que esses profetas falaram, a Bíblia fala que nenhuma caiu por terra. Todas as palavras que eles falaram se cumpriram, porque são palavras de Deus. Eram palavras de Deus. Nenhuma profecia ela foi produzida por vontade humana, mas sim pela inspiração do Espírito Santo de Deus, o espírito da profecia que atuava através dos profetas. Elias também se destaca como profeta veterotestamentário, quando ele aparece justamente no período novamente em que o povo de Israel está distanciado de Deus. Observe que Deus levanta profeta para trazer o conhecimento da sua vontade, da sua palavra, em períodos estranhos, difíceis ao povo de Deus. Deus levanta profetas para corrigir o percurso do povo de Deus. Deus levanta profetas para anunciar a sua vontade. Deus levanta profeta para trazer a sua repreensão. Deus levanta profetas para mostrar que Ele é o Senhor e que fora dele não há Salvador. O povo de Israel se afastava e se encantava com os deuses que rodeavam as nações ao seu redor. Eles haviam se aparado ou se aproximado de Baal para adorar Baal, e eles passaram a deixar Deus de lado e adorar Baal. Mas Deus levanta o profeta Elias, não dá origem, não dá história, mas aparece do nada. O profeta Elias, vestido lá de forma diferente, tendo uma ação diferente, comendo gafanhotos, vivendo pelos desertos, mas é o profeta que Deus usou para falar ao ímpio rei Acabe e a Jezabel, porque Deus, quando usa o homem, Deus, quando usa a mulher que ele levanta, não importa a sua classe social, não importa se ele está na alta escala da sociedade, não importa se ele está nos palácios, não importa se ele está com os bois, como Amós estava. O que importa é que a palavra que sai da boca deles é a palavra de Deus, é o Espírito Santo do Senhor, e quando sai da boca deles, vai cumprir aquilo que Deus quer que seja cumprido. Então aparece Elias no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, e ele diz a Acabe, já vai dizer, não vai chover, e a palavra na boca do profeta é a palavra de Deus,
poderosa, e 3 anos e meio não veio chuva sobre a terra, até que aquele profeta de Deus dissesse de novo que iria chover, porque Deus deu autoridade ao profeta para falar a sua palavra, e a sua palavra se manter firme e se cumprir. Então Acabe, ele vai contra Elias, ele tenta vir contra Elias, porque Elias vai trazer justamente a revelação do povo e lembrar o povo que estava duvidoso de que Deus era Deus. Então Baal tomando espaço, e Elias fala com o povo e diz: escolhei a quem servis, se servis a Deus ou servis a Baal. Jesus mais na frente vai falar que não podemos servir a 2 senhores, ou hemos de agradar um ou de desagradar o outro, ou vice-versa. Não podemos servir a 2 senhores. E ele manda fazer lá os sacrifícios, chama os profetas de Baal, profetas de Azerá, eles aparecem ali para fazer o sacrifício, e Elias deixa que eles primeiros façam, e ele passa durante toda a manhã até o meio-dia, gritando por Baal, chamando por Baal, se machucando por Baal, e gritando e chamando. E Elias dizia: ele está dormindo, ele deve estar ocupado, ele deve estar em reunião. Quando eles acabaram e não viram fogo do céu descer para comprovar que Baal é Deus, Elias foi lá, arrumou o altar, juntou as pedras, colocou água e encharcou toda a área do sacrifício, preparou o sacrifício, colocou sobre o altar, levantou a sua voz de profeta aos céus. E a Bíblia fala que no momento em que Elias clama ao Senhor, que é o único Deus, fogo desce do céu, consome o holocausto, lambe toda a água, e o povo viu que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só Ele responde, só Ele fala, só Ele socorre, só Ele cura, só Ele faz, e Ele não dá a sua glória a outro, não dá a sua glória a ninguém. Elias vem também prefigurando o profeta que havia de vir, que iria preparar o caminho daquele profeta que seria como Moisés, como diz Lucas no capítulo 1 e o versículo 17. E esse profeta que Elias prefigurava era justamente João Batista. Ele é o último dos profetas do ministério profético. Ele é o último dessa cadeia de revelação que Deus deu desde Moisés até ele, até os tempos de Jesus. A partir dali se encerra o ministério profético da forma que era, porque a promessa a Moisés era tirar o povo da revelação do Sinai para dar uma revelação maior, uma revelação melhor, uma revelação permanente. A revelação do Sinai era passageira, a revelação que viria seria eterna, constante, poderosa e maior do que Moisés. Maior do que Moisés é aquele que chamou Moisés à existência. Maior do que Moisés é aquele que chamou, é aquele que fez, é aquele que está acima de Moisés. Moisés veio antes, mas Moisés é menor, e aquele que havia de vir é maior do que ele. Então veio João Batista preparar o caminho do Senhor. Isaías profetizou sobre ele em 40 do seu livro, e o versículo de número 3, quando Isaías fala a respeito da natureza profética de João, no versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Esta é a máxima da atuação de João Batista no seu ministério profético. Ainda em capítulo 1 de Lucas, no versículo de número 11 ao versículo 17, a palavra de Deus continua a falar desta atuação dele, quando o anjo aparece ao seu pai Zacarias, e ele fala que ele iria adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então a palavra de Deus vai dizer qual seria essa atuação de
João Batista. João Batista, ainda dentro do ventre de Isabel, sua mãe idosa, nascido de forma miraculosa, porque ela era estéril. A Bíblia fala que quando ele se encontra com Jesus, Jesus dentro do ventre de Maria e João dentro do ventre de Isabel, há uma alegria e ele começa a saltar de alegria diante daquele que é o Senhor de João Batista. A Bíblia fala que o ministério de João Batista é o ministério onde ele começa a igualar todas as coisas. Ele fala a palavra de Deus a todos, e não importa qual a posição que esteja. A Bíblia fala que ele traz justamente essa preparação do caminho do Senhor. No capítulo 3 de Lucas, o versículo 16, 17, João responde quando perguntam que ele é o Cristo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A Bíblia fala que João Batista testemunhou a respeito da pessoa bendita de Jesus. Em João, no capítulo de número 1, o versículo de número 15 em diante, ele fala a respeito da pessoa de Jesus. João testificou dele, de Jesus, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. E porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Confessou e não negou, e disse: eu não sou o Cristo. Mas quem és tu? Continuaram eles no versículo 23, e ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista traz a natureza do seu ministério, que não era para se destacar, que não era para aparecer, que não era para estar acima daquele que ele estava preparando um caminho. E no versículo 29, ele diz que no dia seguinte, ele viu Jesus passando, e quando ele viu que Jesus estava passando, João, o profeta, o Batista, o último daquela linha do ministério profético, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ele já havia recebido a profecia bíblica a respeito da pessoa bendita de Jesus, que quando ele viesse, justamente seria aquele onde o Espírito Santo viria repousar sobre ele. E quando Jesus vai ser batizado com João Batista, e João Batista batiza Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce como em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Os céus se abrem e uma voz do céu dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. João Batista recebeu essa informação prévia, porque Deus fala antes de acontecer, para que saibam que Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o futuro, Ele é atemporal, não está sob o tempo, Ele não tem problema com o passado, com o presente, com o futuro, não. Ele conhece, Ele revela antes que aconteça, para mostrar que Ele é Deus. E João Batista viu esta profecia se cumprir diante dos seus olhos. Em capítulo 3 de João, aqui no versículo 30, ele fala exatamente a posição dos profetas, de todos eles que surgiram, como disse, homens de Deus, mas que não eram equiparados, iguais, semelhantes àquele que havia de vir,
porque aquele que havia de vir é maior. E ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista diz que é necessário que o nome de João Batista diminua, é necessário que o nome de Moisés diminua, o nome de Elias diminua, o nome de Samuel diminua. São grandes homens de Deus, são, mas aquele que havia de vir, o profeta revelado, aquele que é o próprio Filho de Deus, aquele que é o próprio Senhor, Rei eterno, ele é mais excelente, ele é maior. E João Batista disse que eu diminua, mas que ele cresça, que ele seja conhecido. Jesus, ele veio justamente para fazer cumprir a palavra de Deus, porque ele mesmo é a palavra personificada, o espírito da profecia que estava na boca dos profetas, estava diante de João Batista, andando entre eles, dormindo entre eles, comendo entre eles, vivendo entre eles. Deus dizendo: eu desci, eu que inspirei a João, eu mesmo vim em carne para apresentar a minha salvação à humanidade. E Jesus, ele vem para tirar o Sinai, para tirar a imagem do Sinai. O povo, ele não podia se aproximar do Sinai, só Moisés podia subir o monte. E Deus disse: eu não quero que isso se mantenha, eu não quero que mais ninguém fique entre mim e o povo, eu quero que haja uma ponte, um caminho. E ele manda o seu próprio Filho para ser o caminho de todos nós. É por isso que a Bíblia fala que agora, pela fé em Jesus Cristo de Nazaré, nós temos acesso direto a Deus. Nós podemos chegar com ousadia ao trono da graça e falar com aquele que é Rei e que é Senhor eternamente, sem agendamento, sem ninguém o representar, sem ter secretário. Nós podemos falar diretamente com Ele. E Jesus é esta revelação, e Ele é a própria palavra. Como Ele trouxe à existência as coisas que não existem, como se já existissem pela palavra do seu poder, presente no Velho Testamento, personificado do Novo Testamento. Esta palavra que não passa, esta palavra que chegou até a mim e a você, esta palavra que você tem em casa, que carrega nas suas mãos, ela é a palavra de Deus. Ela não foi fabricada por vontade humana, porque já teria sido destruída, como tantos se levantaram contra ela, mas ela permanece fiel, porque ela é divina, ela é de Deus, ela é eterna e ela sempre prevalecerá. A Bíblia fala no capítulo 12 e 18 de Hebreus a respeito dessa diferença da atuação desse profeta chamado Jesus. E as suas palavras, elas são palavras de vida eterna. Em João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são palavras de vida. Aleluia! Aquilo que Moisés trouxe lá no passado se viu como um ministério da morte, conforme Paulo explica aos Coríntios a respeito do ministério da morte. Mas Deus traz através de Jesus o ministério do Espírito, aleluia, o ministério da graça, o ministério da vida. A palavra de Jesus também é luz que alumia na escuridão. E a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É um anúncio profético para que todos aqueles que quiserem sair da escuridão possam acender a luz da palavra de Deus na vida, e a vida vai esclarecer, vai clarear. Aquilo que está escuro vai se acabar, aquilo que está embaçado vai parar, e virá a revelação do alto dentro da vida do ser humano, trazendo liberdade das trevas
trevas para a luz, porque é a palavra de Deus que permanece para sempre, a palavra de Deus que ilumina nos meios das trevas. Ainda em João 7,38, a Bíblia fala que se crermos no Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras, as profecias, conforme diz Moisés, conforme diz Elias, Samuel, Isaías, João Batista e todos os demais profetas, então ele diz: rios de água viva fluirão de dentro do seu ser, porque a palavra de Deus, ela traz limpeza de dentro para fora. A palavra de Deus não limpa copo por fora. Jesus disse: não adianta limpar por fora, tem que limpar dentro, e quem limpa é a palavra faz a limpeza. O pecado está lá, como disse Isaías, impregnado como um carmesim, lá com a mancha lá do escarlate, não se remove. Não adianta deixar de molho, botar qualquer produto humano, não tem jeito. Mas aquele que veio do céu, aquele que é a própria palavra personificada em corpo humano, ele venceu o pecado, e as suas roupas não estão salpicadas pelo pecado, mas salpicadas do sangue do lagar onde ele foi ferido e morto. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré nos purifica de todo o pecado. Jesus veio com a sua palavra para limpar por dentro, para tirar a raiz do pecado por dentro. Não importando a condição do ser humano, Jesus vai lá dentro e arranca o pecado. Jesus vai lá dentro e limpa de todo o pecado, ainda que os pecados estejam manchados como escarlate, como o carmesim. A promessa de Deus, a palavra profética dada pelos profetas do Senhor é que se tornarão brancas como a neve. Recebe esta palavra nesta noite na tua vida, porque é palavra de Deus, é palavra de salvação, é palavra de livramento, é palavra de mudança, é palavra de regeneração, é palavra de transformação, é palavra de liberdade que Jesus traz para a tua vida. Ainda para terminarmos aqui, a palavra de Jesus, ela traz a libertação. Aleluia! No capítulo 8, no versículo 31 e 32 de João, diz que a palavra, e conhecereis a verdade. Hoje aprendemos na escola dominical que a verdade é a palavra de Deus. E a igreja sustenta, é a coluna e a firmeza dessa verdade. E essa verdade liberta da prisão. Esta verdade traz liberdade. E eu quero citar nesta noite ainda o profeta Isaías, no capítulo 55, para que concluímos esta meditação bíblica, no versículo 10. No versículo 9 em diante: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No versículo 10 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador, pão ao que come. Verso 11: assim, da mesma forma como a chuva, da mesma forma como a neve, o Senhor está dizendo, será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se a palavra de Deus ha saído da boca dele, tipo
prepara, porque ela vai se cumprir na tua vida. E eu sinto de dizer à tua vida esta noite: abre o coração para a palavra de Deus, abre os ouvidos para a palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Passa terra, passa céu, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. As palavras dos homens caem por terra. Nossa irmã leu aqui que Satanás veio matar, roubar e destruir. Ele não pode determinar nada, ele não pode definir nada, porque ele não tem poder para definir coisa alguma. Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Ei, escuta a palavra de Deus nesta noite. Não importa a rede que te cerca, não importa a corda que te amarra, não importa a prisão que você esteja, a palavra de Deus entra aí nessa prisão. Você pode estar agora numa cadeia escutando esta palavra, mas a palavra profética que sai da boca de Deus, ela tem poder para penetrar essas trevas, para perdoar, para trazer liberdade. E nesta noite a palavra de Deus sai para a tua vida. Recebe a palavra que vem do alto sobre a tua vida. Recebe liberdade na tua vida pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê nesta noite, você vai ter liberdade. Se você crê nesta noite, você vai ter o nome escrito no livro da vida. Se você crê nesta noite, Jesus vai tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero perguntar, com a autorização do evangelista, se existe alguém aqui presente, aleluia, ou em casa assistindo, que quer Jesus como Salvador. Diga neste momento: eu quero a Jesus como Salvador. Você quer Jesus? Onde está uma vida para Jesus esta noite? Jesus te chama, aleluia, a luz que alumia na escuridão, aleluia. Jesus te chama neste momento. Diga sim: eu quero Jesus, para ter o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Onde está uma alma, uma vida para Jesus esta noite? Vem, Jesus te chama, Jesus te salva. Você quer Jesus como Salvador? Venha esta noite, faça a sua confissão. Aí em casa, aqui presente, confesse a Jesus como teu único e suficiente Salvador.